Legal, pessoal, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte. Vamos falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro foi até o estádio Monumental de Nunes e venceu o River pelo placar de 1-0. Na série de entrevistas com os presidentes das equipes que disputam o campeonato Taça Cidade, campeonato da cidade, estamos recebendo o presidente do Santana, o Ariel. E quem chega dando o seu primeiro destaque é o torcedor do Clube Atlético Mineiro, Délio Mendes. Tudo bem, Délio? Tudo bem, Douglas, tudo bem, pessoal de Paracatu. Na verdade são dois destaques, né? O Atlético não mudou o esquema tático que jogou contra o Fluminense. O Levi manteve um só volante e vai com o time pra cima contra o Atlético Paranaense. E outro destaque vai ser o grande duelo, a luta do século, que vai ser no sábado contra o Weidman contra o Vitor Belfort, né? Lá em Las Vegas. Daqui a pouquinho vamos falar do UFC também, tá certo? E ele está feliz da vida porque o Cruzeiro conseguiu um bom resultado lá na Argentina. Tiagão, feliz da vida. Dando o seu primeiro destaque, obviamente, é o Cruzeiro, né? Abraço, Douglas, abraço pessoal de casa. Seja bem-vindo, Ariel. O Cruzeiro impôs a sua tradição, impôs o seu respeito e o La Bestia Negra das Américas está de volta. Partimos para cima do River lá dentro da Argentina, saímos com a vitória de 1-0, que foi pouco inclusive, e vamos com tudo, com humildade de sempre, passo a passo, que o tri vai chegar. Hoje você tá falando de humildade, tá pregando humildade. Rapaz. Eu vou puxar de orelha aí, né, meu diretor? Nada como um dia após o outro, né? Tá certo. Recebendo aqui nos estúdios o presidente do Santana Esporte Clube, o Ariel. Seja bem-vindo, Ariel, aqui é o nosso programa. Você que vai falar aí das contratações do Santana para a temporada 2015, o elenco, contratações, se tem novo técnico ou não. Tudo bem, Ariel? Tudo bem. Na realidade, houve uma mudança, vamos dizer, a nível radical em relação ao campeonato Taça Cidade e o campeonato municipal, uma vez que o campeonato foi determinado esse ano que fosse um campeonato fechado. Então eu entendo que com essa condição do campeonato ter sido fechado, por se tratar de jogadores somente moradores de Paracatu, filhos de Paracatu, então natural de Paracatu, e se tratando de 12 equipes, eu tenho em mente, tenho a impressão que o campeonato vai ser um dos melhores campeonatos já disputados na nossa cidade. Tá certo. Ariel, a expectativa da estreia que será neste domingo, às 15h20, no estádio Paulo Brochado. A expectativa é muito grande porque toda estreia ela é muito complicada. O Santana, toda vez que entra numa competição, não é simplesmente para participar. Nós entramos nas competições pensando em títulos. E esse ano não será diferente, uma vez que houve muitas mudanças, mas nós contamos com a garotada do próprio bairro do Santana, onde nós resgatamos tudo isso, e a gente acredita muito nesse elenco e principalmente no nosso treinador, que é o Walter, mais conhecido por Nem Bocão. Com relação a você disse elenco, o Santana, obviamente, tem as categorias de base. E sempre tem revelado jogadores para a cidade. Essa é a grande qualidade, comentaristas, do Central do Esporte, do Santana, que sempre revela os jogadores. Agora tem a questão do jogador, aquele jogador que é mais experiente. O Santana contratou, o Santana perdeu um dos principais jogadores, que é o goleiro Brandão, que foi formado nas divisões de base, através do NEM. Quem é o novo elenco do Santana? Na realidade, o Santana manteve uma base em relação ao time do ano passado. Em relação ao Brandão, infelizmente ele não permaneceu no elenco, mas como Brandão nós temos jogadores também de alto nível no gol, como o próprio Benito, o Hugo que já jogou no Atlético Mineiro, é goleiro do Santana hoje, está treinando, deve ir para o jogo. Então o Santana, simplesmente esse ano nós vamos resgatar toda aquela história do Santana em relação a aqueles jogadores mais velhos que jogaram no Santana e a garotada preparada pelas categorias de base. Você disse aí, técnico, ninguém conhece mais o Santana, a não ser o mestre civil que já se foi, do que o Walter Caldeira, né? Exatamente. Conhece muito do Santana, sabe toda a logística do Santana. Agora, com relação a, você disse, com relação à expectativa, vai enfrentar uma equipe que estreou bem, vencendo o Amapá pelo placar de 2-0 e vem de vitória, que é o Alto do Açude. Equipe nova também.
como eu te disse, todos os clubes, não existe jogo fácil, tá? Nós sabemos que todos os jogos vai ser muito difícil, tanto é que o Amabap era considerado, até então continua sendo considerado uma das grandes equipes para sagrar campeão e simplesmente foi derrotado pelo Alto do Açude. Então o Santana vai entrar em campo respeitando muito o Alto do Açude, mas sempre buscando a vitória, que é o placar que nos interessa. Tiago, alguma pergunta aí para o presidente Ariel do Santana? Primeiro eu queria, né, parabenizar aí por dar oportunidade, né, para os jovens jogadores de Paracatu. A gente já viu aí sua opinião com relação a esse novo formato que vai ser o Taça Cidade Paracatu e o Campeonato Paracatuense só jogadores internos, né? E o que a gente tem ouvido aqui sempre é justamente isso, a oportunidade de revelar mais jogadores, de trazer mais jogadores da cidade de Paracatu. Agora eu queria saber de você, dentre os participantes que tem hoje do campeonato da Taça Cidade de Paracatu, qual que você acha que vem mais forte? O pessoal está falando muito da Chapadinha, né, que está com um time bem, pelo menos de nome, bem reforçado. E qual é o planejamento seu para o Campeonato Paracatuense? Se a base da Taça Cidade vai ser utilizada para o Campeonato Paracatuense, assim como vocês usaram no ano passado, e se pode surgir algumas mudanças aí devido ao desempenho do time nessa Taça Cidade? Em relação, para mim falar para você, em relação a qual clube seria mais forte, seria da minha parte, seria até uma... Eu não poderia dizer isso, porque se tratando de 12 clubes, eu te diria que tem pelo menos 8 clubes lutando pela conquista do título. Agora, em relação à mudança de elenco, isso não vai ocorrer porque existe prazo de inscrições de jogadores e todos os jogadores já foram inscritos. Vai usar o que tem. Usar o que tem. Se der certo na Taça Cidade, ótimo. Se não der, para o campeonato municipal, são os mesmos atletas. E para isso a gente realmente conta e houve uma inscrição em maior número de jogadores para que realmente no decorrer da competição possa haver alguma mudança. Quem ganha a posição é dentro de campo, né? Então é jogando que se veste a camisa do Santana. E só um detalhe aqui, antes do Delinho fazer a pergunta para o Ariel, a Taça Cidade, ele é o vestibular para o campeonato municipal, não é isso? Exatamente, é o tiro curto, são somente 2 partidas, né? Perdeu da Se a gente perder domingo, só para você ter uma ideia, a gente já está estreando no próprio domingo, mas se a gente perder, nós já estamos fora da Taça Cidade. A nível nacional, a Taça Cidade seria a Copa do Brasil e o Campeonato Paracatuense seria o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Pergunta para o presidente do Santana. Eu ia perguntar em relação ao elenco dele. A gente vê clubes no Brasil hoje investindo muito em jogadores mais novos, que dá muita movimentação no time. Você tem ideia assim da faixa de idade dos seus jogadores? Tem jogadores muito novos, mais velhos? Para esse ano, a maioria dos nossos atletas são mais novos, porque nós fizemos essas opções justamente por ter estrutura, ter campo, e nós estamos buscando jogadores da própria categoria de base. A espinha dorsal foi mantida em relação ao time do ano passado. Agora, Ariel, só te cortando aqui, você falou do Benito e falou também do Hugo, que já vestiu a camisa do Atlético. Isso, o Hugo foi reserva do Tafarel, sabia disso? É paracatuense. E o Benito também, que jogou no futebol profissional. Goleiros de ponta, né? Santana começa por aí, né? Boa, brincadeira. Porque a gente vê que o futebol hoje, os times que tem jogadores muito novos, tem muita movimentação, são os times que estão brigando aí, né? É verdade. Os medalhões lá já tá agora, Ariel, o último título do Santana foi aquela vitória massacrante contra o Vila Mariana em 2013. 2013 é onde, inclusive, teve a sua participação, um trabalho muito bem feito que nós fizemos na final. Fizemos um trabalho contra o Vila. Isso. E eu estou à frente da presidência do Santana há 3 anos e entendo que o trabalho, dentro das possibilidades do futebol de Paracatu, tem acontecido a contento em relação a manter a própria estrutura, tá? Manter elenco, enfim... Com todo esse esforço, junto com toda a diretoria, gostaria de agradecer mais uma vez os diretores do Santana, os torcedores do Santana, e não deixar de comparecer ao domingo às 15 Esse horas. assunto você vai falar no segundo bloco, tá bom? Tá certo? Ok. E com relação ao trabalho que fizemos, foi um trabalho de colocar,
fizemos um vídeo e colocamos no vestiário antes da partida, servir de motivação para os jogadores entrarem em campo e vencer o Vila Mariana pelo placar de 5-0. O Central do Esporte faz a sua primeira parada, daqui a pouco tem mais Ariel falando do Santana. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com o Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte, recebendo o presidente do Santana Esporte Clube. O slogan do Santana Esporte Clube na porta do estádio Paulo Brochado diz: o mais querido da cidade. Soberano da cidade. Soberano da cidade. É um complemento, né? Tá certo. Vamos falar um pouco aqui de Copa Libertadores. Vamos falar da Libertadores sim, porque o Cruzeiro venceu e venceu bem. 1-0 foi goleada lá na Argentina, Thiago. Excelente resultado do time do Cruzeiro. Enquanto você vai falando, os lances vão passando aí. O time do Cruzeiro já começou o jogo daquela forma que eu tinha pedido no último programa. Eu falei, pelo amor de Deus, Marcelo Oliveira, pelo amor de Deus, jogadores, vamos partir pra cima, não vamos segurar. A gente acompanhou aí nessa... Marcelo te ouviu lá? O Marcelo me ouviu. O Gil, eu já conversei com o Gilvan, já falei, ô Gilvan, acerta esse time aí, porque toda vez que o Cruzeiro precisar ganhar, eu tiver aqui no Mineirão, vai ficar complicado pra mim, né? Então ele deu uma acertada lá. Agora, todos os times dessas quartas de finais da Libertadores que entraram para defender fora de casa, perderam de 1-0. O Cruzeiro entrou diferente. Manuel perdeu um gol desde o início no primeiro minuto do Thiago, jogo. particularmente eu achei que o jogo seria empate, porque o River é o pior ataque desses que estão os 8 aí, e o Cruzeiro é a melhor defesa desses 8 que estão aí. Eu achei que seria um empate lá, Cara, sem fanatismo. O River, sinceramente, não mostrou que precisava de resultado ontem, não, viu? Mas o River não é o mesmo River do técnico do Chile, São Paulo, não é o mesmo River de Ariel Ortega. Mas o River, ano passado, foi considerado o melhor time argentino, Seu campeão Chará, da Sul-Americana, veio com tudo esse ano, infelizmente, na Libertadores, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas a gente tem que levar em consideração que essa é a segunda derrota do River na Libertadores. O time que tinha perdido acabou empatando outros jogos aí no finalzinho do jogo, tomando gols bobos. Mas o time do Cruzeiro entrou com uma postura diferente, jogou muito bem. O Willian foi um monstro, o Damião o tempo todo brigando pelas bolas. O Willians ali no meio de campo não passava nada por ele. Fábio, quando foi necessário. Você esqueceu do Bruno Rodrigo, hein? Bruno Rodrigo encaixou como a luva novamente. O Bruno Rodrigo, ele e o Dedé é a zaga principal do Cruzeiro. O Dedé infelizmente está machucado, mas o Bruno Rodrigo é seguro demais. Bola pelo alto, não passa nada naquele zagueiro. Aquela careca dele lá destaca de longe e a gente vê que foi no rumo dele, ele tá tirando. De vez em quando tem umas falhinhas, mas é normal. Agora o time do Cruzeiro, vamos manter essa postura, vamos jogar dessa forma, né? Mantendo raça, concentração. Henrique entregou 2 bolas ali que foram as chances do time do River de poder sair na frente aí e atrapalhar um pouco a postura do Cruzeiro, mas o time jogou bem, viu, Douglas? E se manter essa postura, se jogar dessa forma nos outros jogos, é igual eu falei, o tri vai vir. Agora tem um detalhe, hein? Tem que tomar cuidado que o Cruzeiro tem tradição de perder a parada dentro de casa, hein? É verdade, hein? O Cruzeiro foi campeão da Libertadores 97 dentro de casa. Tá certo. Agora, aproveitando aqui a oportunidade, o Ariel está aqui, torcedor do Fluminense, sou o tricolor de coração. Manda um abraço para o meu amigo Rainha, para o Porré, para o Juscelino e para uns 15 torcedores do Fluminense. Eu tenho mais torcedores Tem do muito Fluminense. mais. Na realidade, você sabe que tem muito mais. Né? Seria brincadeira. Mas em Paracatu é muito difícil você encontrar um torcedor do Fluminense, viu, rapaz? Não é fácil, mas tem. É errado, mas tem. Mas você acredita que algum do Brasil vai conquistar a Libertadores? Temos aí o Inter e o Cruzeiro. Você acha que alguém vai conquistar, bicar essa Libertadores? Porque o Galo não bica mais. Eu posso deixar a minha opinião, né? Porque eu sou realmente fluminense, eu sou tricolor, tá? Sou mineiro, e como um bom mineiro, se o Cruzeiro está dentro da competição, eu acho que não, é mais do que
uma contribuição da gente torcer para o time do nosso estado. Então hoje eu torceria para o Cruzeiro, porque eu penso em futebol dentro de uma rivalidade, mas num contexto de amizade, de fazer parcerias e o futebol, o esporte, a gente ganha com o esporte, são as amizades, os relacionamentos. Então, dentro de tudo isso que eu falo, eu jamais poderia deixar de torcer para um Cruzeiro, mesmo sendo fluminense e sendo mineiro, um bom mineiro. As mesmas palavras servem como se o Cruzeiro não tivesse passado e se um Atlético Mineiro, hoje eu seria Atlético Mineiro de carteirinha. Tá certo. Agora, aproveitando aqui a presença do Ariel, torcedor do Fluminense, eu quero até chamar a atenção, eu não entendo bem o futebol brasileiro, com relação ao ex-técnico do Fluminense, Ricardo Drubski. 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas. É suficiente para demitir um técnico de futebol? Você acha que a diretoria, os diretores que comandam o esporte, que comandam as equipes do Campeonato Brasileiro, você acha que o técnico de futebol, para vocês dois, fica ali na beira do campo sufocado devido às pressões, os resultados? Você acha justo o que a diretoria do Fluminense fez? Eu já falei isso em outros programas. O Brasil, no geral, o futebol brasileiro tem essa tradição de achar que a culpa é do treinador. A equipe vai mal, o jogador ali erra o gol, a equipe tá pra baixo, tem devendo salário, tá sem clima para jogo, aí a válvula de escape é o treinador. Mas esse aí já tá ultrapassadíssimo. A gente vê que clubes europeus aí que tem grandes conquistas devido a um trabalho de muito tempo com o mesmo técnico. Então esse já tinha que ter acabado. Eu acho o seguinte, é mais cômodo para uma diretoria de futebol hoje, no Brasil principalmente, demitir o técnico. Eles erram nas contratações, eles erram nos salários absurdos, eles erram nos patrocínios que não deveria ser feito, endividam o time e aí o time começa a dar errado. O que é mais fácil? Pegar todo o projeto deles e jogar no lixo, demitir todos os jogadores ou tirar o técnico? É muito mais fácil tirar o técnico. Então nós criamos essa mentalidade. As diretorias criaram essa mentalidade nos torcedores. Há um tempo atrás agora, o torcedor já estava pedindo a cabeça de Marcelo Oliveira. Então é complicado. Então, eles jogam a culpa da má gestão, das más contratações em cima dos técnicos. Infelizmente é a realidade. Um exemplo e eu caí. É isso mesmo, Ariel. Eu concordo, mas eu tenho um adendo a acrescentar nisso aí da seguinte forma. Eu acho que nesse caso específico houve um erro da diretoria. O erro da diretoria do Fluminense. Você fala muito em time grande. Fluminense é o que é? O time grande. É o time grande. Então, um time grande... Não tem o Washington e Assis ainda, né? Um time grande tem que ter um técnico de ponta, não se desfazendo do ex-treinador, mas para treinar o Fluminense, ou que seja o Atlético, ou o Cruzeiro, ou o Internacional, ou o próprio Flamengo, ou o Vasco, Corinthians, certo? Não pode chegar... Então facilita, afrouxa demais o trabalho da diretoria em relação a tudo isso que você colocou. Em outras palavras... Se o técnico fosse um técnico de peso, de ponta, ele jamais seria substituído com 8 partidas. Mas em outras palavras, o Ricardo Drubski não tinha competência para dirigir o... Não, eu acho que sim. Como o substituto dele, né, o Anderson Moreira, que acabou de chegar, ele era funcionário do Fluminense na época que o Muricy Ramalho saiu do Fluminense aguardando a chegada do Abel. Ele fez um bom trabalho e simplesmente deixou o cargo. Por quê? Porque não tinha uma bagagem de títulos. Time grande corre atrás de títulos. Você tem que ter resultados. Tá certo. Algum acréscimo aí, Dani? Só lembrando aqui que quando o Cuca assumiu o Atlético e Calil bancou a vinda de Cuca, Cuca perdeu 8 jogos seguidos. E Calil falou assim, não, futebol tem que deixar o cara, tem que dar tempo para ele treinar. Treinou o clube, conseguiu unificar o time e deu o título da Libertadores para o Atlético. Se ele tivesse caçado a cabeça de Cuca, não teria acontecido. É verdade. Né? Agora, o que me chama mais atenção é na Inglaterra, na Espanha, é o trabalho a longo prazo. Né? Aqui em Paracatu, infelizmente, nós não tivemos isso. Desde o ano passado. Aqui o Pereira assumiu o primeiro jogo. Estou falando de futebol profissional. O Paracatu começou no Campeonato Brasiliense contra o Sobradinho. Primeiro jogo perdeu de 4-2, já demitiu o técnico. Aí depois veio o Gauchinho. Não deu sequência no ano seguinte, que era o ano de 2015. Começou com o Alex Oliveira. Depois Cleiton Mineiro. Depois o Ângelo. Então
trabalho a longo prazo, principalmente com o técnico de futebol, eu acho que é a coisa mais justa que tem. É por isso que a sua equipe, que vai bem na Taça Cidade do São Paulo, por exemplo, por que o Corinthians sempre ganha a Taça São Paulo? Porque o Corinthians tem um trabalho a longo prazo. A Copa São Paulo é a maior vitrine do futebol brasileiro, mas tem o Campeonato Paulista. A preparação das equipes que chegam na reta final, principalmente equipes paulistas, que chegam na final da Taça São Paulo de Futebol Juniores, é sempre aquelas equipes que vão bem nos campeonatos estaduais. Já observou isso, presidente? Certinho. E o Fluminense, muitas das vezes, o Fluminense já foi campeão várias vezes na Taça São Paulo e há muito tempo não chega. Não chega. Não é isso? Estamos recebendo o Ariel, que é presidente do Santana Esporte Clube, e daqui a pouquinho vamos falar também da segunda rodada que vai acontecer neste sábado e neste domingo, tá certo? Tem estreia do Real Sociedade, tem estreia do JK, que não é o mesmo JK de anos anteriores, porque o JK, aproveitando você aqui, era o bicho papão há 5, 6 anos atrás, não é isso, presidente? É, verdade. Eu, quando iniciei no futebol de Paracatu, eu pensava diferente em relação à mentalidade da condução do esporte em Paracatu. O JK, por exemplo, enfraqueceu em relação aos investimentos que anos e anos vinham acontecendo. E por se tratar de futebol amador aqui em Paracatu, os investimentos continuam sendo muito altos para manter um time de futebol. A realidade é essa. Daqui a pouco você vai falar sobre isso, tá certo? O Central do Esporte faz mais uma parada, daqui a pouco tem mais Ariel falando. E vamos falar também do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Não saia daí. A Filtro Óleo está com a mais variada linha de produtos, os melhores preços da região, com profissionais qualificados para deixar o seu carro em perfeitas condições. Acima de R$100 em compras, dividimos em até 3 vezes em qualquer cartão. A troca de óleo é a mais rápida, limpa e confiável da cidade. Troca de óleo é na Filtro Óleo. Filtro Óleo 3671-3311. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte. Vamos falar agora da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Joinville, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Vasco recebe o Inter no São Januário. O Grêmio recebe o Figueirense na Arena do Grêmio. O Palmeiras recebe o Goiás na Allianz Parque. O Fluminense recebe o Corinthians, que é o líder do campeonato. O Avaí recebe o Flamengo, que vem de empate contra o Sport. O Atlético Paranaense enfrenta o Galo, na Arena da Baixada. A Chapecoense enfrenta o Santos, lá na Arena Condá. O Cruzeiro recebe a Ponte do Mineirão. E fechando a rodada às 18h30, o Sport Recife recebe o Coritiba, lá na Ilha do Retiro. Você falou no primeiro bloco aqui com relação ao UFC. Vem aí a luta mais esperada do ano. A luta mais esperada do ano. O Weidman já correu de umas 3 lutas por contusão e tal. Aí só apimentou mais a luta. E vai ser uma luta duríssima. Acho que vai ser pancada, viu? Ô, Thiago, você que é tricampeão mundial de boxe, quem vai vencer a luta, Thiago? Weidman ou Vitor Belfort? Na verdade, eu não gosto muito do Vitor Belfort. Não gosto. Você acha ele do muito estilo prepotente? Não, não é nem prepotente, não. Eu acho que o estilo de luta dele ele é muito técnico, ele tenta usar muita técnica, ele não tem muita agressividade. É a minha opinião. Pra mim não é a luta do ano. A luta do ano eu já acho ao contrário de você. Eu acho que ele é muito agressivo. Eu já acho que ele é muito. Ele usa mais a emoção do que a razão. Ele é muito agressivo. Ele com 18 anos, com 17 anos, ele finalizou o Vanderlei Silva com poucos segundos de luta. Ele é explosão. Com 17 anos de idade é uma coisa, ele é a pessoa mais nova. Hoje em dia ele é muito retraído. Eu acho, é a minha opinião. Pra mim não é a luta do ano.
A luta do ano pra mim é a de Zé Aldo com aquele americano que já tá entalado até aqui, tá conversando demais, que vai ser no dia 11 de julho. Porém, eu odeio esse... Weidman. Chris Weidman. Pra mim, ele ganhou de Anderson Silva, as 2 vezes que ele ganhou de Anderson Silva, ele não teve muito mérito, não. A primeira vez, Anderson Silva já tava brincando com a cara dele, foi abaixar a guarda e tomou. E a segunda vez quebrou a perna. Mas... Olha, os lutadores, né, da mídia falaram que ele ganhou várias lutas, mas não convenceu ainda. Não teve aquela luta que ele convenceu, que ele lutou muito bem, né? Eu acho que o momento dele chegou. Ele venceu o Anderson 2 vezes. Tchau, Anderson. Voltando aqui o Campeonato Brasileiro aqui rapidamente, o melhor ataque é o Galo com 6 gols, junto com o Sport. Pior ataque o Vasco, Cruzeiro, Joinville. Pior defesa do Grêmio, que tomou 5 gols e tem um goleiro da seleção, hein? Melhor defesa, Goiás, Vasco e Corinthians. Rapidamente aqui vamos falar dos clubes mineiros que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O América enfrenta o Santa Cruz, no Independência, e o Boa vai até Curitiba enfrentar o Paraná Clube. Ariel, voltando aqui no circuito, vamos falar agora de Taça Cidade. Neste sábado acontece a segunda rodada. O União recebe o Novo Horizonte, que faz a sua estreia. O União perdeu na estreia para o Amoreira. O Real Sociedade, alô Verdão da Serra, boa torcida do Real, hein? Enfrenta o JK no estádio Beira Rio. E fechando a rodada, o Santana enfrenta o Alto do Açude. Você tem um convite nas mãos aqui, você que deixou aqui no primeiro bloco, eu te cortei e agora você vai estar aí. É verdade. O espaço está aberto para você divulgar. Como presidente do Santana, convidando o pessoal do Central Esporte, é um prazer imenso receber vocês lá domingo, a partir das 15 horas. O Santana vai fazer uma homenagem ao nosso treinador e diretor de patrimônio, o Ney Bocão. Eu gostaria exatamente de passar vocês em mãos para que a presença de vocês lá seria um grande prazer a gente poder receber. Tá certo. Ele tem alguma manifestação para fazer durante o evento e eu gostaria de contar mais uma vez com a presença de vocês. Tá certo. E esse convite é estendido a toda a população paracatuense, não é isso, Ariel? Claro que sim. Seria um prazer imenso receber todos vocês lá. Tá certo. Aproveitando o jogo de fundo, aí mais um motivo do Santana estrear com vitória. Mais responsabilidade para quem vai vestir a camisa do Santana. Mais fácil, né? Tá e certo. o Santana vai perder praticamente um membro muito importante aí já para a próxima temporada, né? Isso. Vamos trazer o Ney aqui, ó. Eu acredito que sim, é uma carta de uma pré-despedida, mas o que for possível da gente, torcedor e diretor do Santana, fazer com que isso não aconteça, é muito cedo para dizer isso, mas pela vontade nossa, ele jamais poderia aposentar num momento desse. Tá certo. Tiagão, feliz da vida, você vai dar o seu último destaque. Rapaz, você estava contando as horas, postando no Face, no WhatsApp, no Instagram. Hoje eu tô feliz da vida, hoje eu vou aprontar no Central do Esporte. Chegou aqui e ficou caladinho, rapaz. Eu queria mandar um abraço aí para todo o pessoal da internet aí que vem curtindo as nossas páginas, né? Que vem parabenizando o programa Central do Esporte. Obrigado, pessoal. A gente fica muito feliz com os elogios que vem recebendo. E o meu derradeiro destaque para encerrar é sobre o Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro vai jogar mais uma vez aí com o time reserva. A gente espera que a gente consiga a vitória para sair um pouco daquela situação, mas vai ser uma rodada aí para quem joga cartolas aí, torcedor do Cruzeiro que joga cartolas, para poder pontuar bem aí, ficar só analisando. Inclusive queria mandar um abraço pro pessoal aí do Paracatu Premier, que é o grupo que a gente tem, né, no Cartola. Joga a quinta aí, acelera, que o tempo nosso aqui tá... Um abraço pra todos, tenho certeza que o Cruzeiro vai conseguir sair aí dessa lanterna aí, que não é o nosso lugar. Ô Délio, o Atlético genérico contra o Atlético original? Isso, o Atlético do Paraná. Quem é o original? O original é o Galo, o outro é o falso. E o Galo vai partir pra cima do Atlético lá no Paraná, na Arena da Baixada, e vai sair lá com a vitória. Tá certo. O Atlético Paranaense vai ganhar de 2-0. Pode colocar no Tramela aí, viu? Tramela, 2-0? 2-0 Atlético Paranaense. E o placar do Cruzeiro? Contra a Ponte vai ser 1-0 Ponte. 1-0 Ponte? Cuidado com o Cajá. Tá Cruzeiro certo. Vai ganhar de 2-0 da Ponte. Tá certo, tá na Tramela, hein? Ariel, obrigado pela presença aqui. Fala o placar. Não, vou fazer o seguinte. Você falou o placar do Cruzeiro, ele falou o placar do Galo. Normal, tranquilo, ótimo. Tá certo. Ariel, obrigado pela presença aqui.
agradecemos você aqui. As portas do Central sempre estarão abertas aqui para você e para toda a equipe de diretoria do Santana Esporte Clube. Na realidade, eu só queria fazer um momento de agradecimento, agradecer à Prefeitura Municipal de Paracatu, a Secretaria de Esporte, a Liga, em nome de Wendel, que está fazendo um belo trabalho na frente da Liga, e agradecer aos torcedores, diretores e moradores do Santana, que a gente possa realmente fazer um bom campeonato e as coisas continuar fluindo como estão realmente caminhando. Valeu, muito obrigado valeu. a vocês, abraço a todos vocês e agradeço o convite da Central Esporte. Tá certo, esse foi o Ariel, torcedor do Fluminense. E só lembrando aí, gente, que nesse domingo, pela manhã, às 10 horas da manhã, na Arena Alvorada tem decisão. Não podemos esquecer de falar que o Comandos enfrenta a Chapadinha, tá certo? E grande audiência. Obrigado, viu, Eliseu? Repercussão muito grande da última participação aqui do presidente da Vila Alvorada, viu, Tiagão? A galera gostou bastante aqui da apresentação do catarinense Eliseu. E assim vamos finalizando o Central do Esporte, prometendo voltar na próxima segunda-feira, querendo Deus. Valeu, Paracatu! Tenham todos um ótimo final de semana!